o senhor Rodrigo está tendo aqui um pequeno problema tecnológico. Eu poderia relatar, e acredito que o processo, com só acerto de texto, deve estar chegando. Também vou fazer aqui o meu relato pela parte tecnológica, senhor presidente. Ok. Assim, excelências, eu estou trazendo o processo número 3528 de 2003. É uma auditoria, conhecida entre nós como inspeção em loco, feito nos atos de gestão do senhor prefeito dessa municipalidade referente ao exercício financeiro de 2002. Excelências, eu já vou diretamente aqui antecipando os achados e assim explicando a razão pela qual eu entendi que esses atos deveriam ter uma forma de julgamento. Senhores conselheiros, tendo em vista que foi constatado pelos técnicos e também por análise feita em nosso gabinete a inexistência do setor de patrimônio. Primeiramente, desculpem, aqui eu já ia passar direto para o mérito, mas o processo ele teve o seu transcurso correto, teve o parecer da diretoria competente, número 36 de 2003, onde foram encontradas as seguintes situações: inexistência do setor de patrimônio e de almoxarifado, ausência de controle quanto aos materiais de distribuição gratuita, a apropriação indébita de recursos previdenciários, dentre outras irregularidades encontradas no regime próprio de previdência social, despesas realizadas sem licitação, dentre outras situações relacionadas aos processos licitatórios realizados à época, e também a aquisição de gêneros alimentícios com recursos do Fundef. Sendo assim, o gestor foi notificado, mas a notificação retornou ao tribunal e que, não tendo sido tomada nenhuma providência, o gestor, exponente própria, pediu vista dos autos e assim foi feito, dadas vistas, e ele apresentou a sua defesa sobre não todos os pontos, com relação a alguns pontos, mas de sua forma preliminar, ele entendeu que o Tribunal de Contas estava com, vamos colocar dessa forma, o seu direito prescrito a julgar os seus atos de gestão. Ele alega a prescrição da auditoria em tela, com base no artigo 54 da Lei 9.784 de 99, que trata da anulação dos atos administrativos no prazo de 5 anos e também em atenção ao princípio da segurança jurídica. Inicialmente, eu destaco que o normativo citado, ele regularia o processo administrativo em âmbito federal e desconsiderou, inclusive, que se aplicaria à administração pública estadual, que seria a Lei Estadual 6161 de 2000. Embora, na verdade, essa também seja praticamente uma cópia daquele Estatuto Federal, que em muitos casos poderia até ser considerado como uma lei nacional, forçado esse entendimento, senhor presidente. A par disso, como se sabe, a administração pública ela pode rever seus próprios atos em decorrência de vícios e de ilegalidade, ou até mesmo por motivos de conveniência e oportunidade, o que a doutrina denomina de poder de autotutela administrativa.
Entretanto, sobre a temática, atenção especial deve ser reservada à natureza dos procedimentos finalísticos dos tribunais de contas, maiormente por inviabilizar a possibilidade de revogação, alicerçada na discricionariedade de procedimento que versam sobre atividades de jurisdicionados, aqui terceiros qualificados, gestores públicos, subsistindo também a possibilidade ainda de anulação ou invalidação diante de sua ilegitimidade ou de sua ilegalidade, quer pela via judicial, quer pela via administrativa. Esses seriam os casos de aplicação do gênero autotutela. Entretanto, devemos compreender que o controle externo é um mecanismo que serve ao sistema de freios e contrapesos, típico ao modelo de separação de poderes que atende aos regimes democráticos republicanos. Oferece limitações ao exercício do poder, acompanhadas por fiscalizações e responsabilidade pelos abusos ou omissões indevidas. Visualiza-se que o papel constitucional conferido às Cortes de Contas é de mecanismo à proteção da coisa pública e, ao final, do próprio interesse público. Na lição de Evandro Martins Guerra, o caráter autônomo da função exercida pelo Tribunal de Contas como manifestação da soberania estatal, decorrendo da superação da teoria da tripartição, impõe o reconhecimento da natureza especial, sui generis, dos procedimentos e processos desenvolvidos em seu âmbito, decorrente da peculiaridade de suas competências. Nessa vereda, são valiosos os ensinamentos do ex-ministro Carlos Aires Brito, que, em suas palavras, os processos instaurados pelos tribunais de contas têm sua própria ontologia. São processos de contas e não são processos parlamentares, nem judiciais, nem administrativos. Que também não sejam processos administrativos, basta evidenciar que não julgam da própria atividade, mas da atividade de terceiros esses que já me referi acima, qualificados, gestores públicos. Nem se diga sejam processos judiciais, pois julgar é a função do Poder Judiciário, exercida por meio de diversas competências, ao passo que o julgamento feito pelo Tribunal de Contas é apenas uma das várias competências instrumentalizadas para o exercício de sua função, aqui palavras minhas, constitucional, o controle externo. Noutra oportunidade, o ex-magistrado, corroborou o entendimento, afirmando que não há processo administrativo no âmbito dos tribunais de contas, porquanto não são eles órgãos administrativos, são órgãos de estatura constitucional. Resta aqui, quanto aos procedimentos finalistas que tramitam nas Cortes de Contas, no exercício do seu poder jurídico, a rigor, não há neles a presença de partes, não há interesses opostos ou contrapostos, debatidos, ao contrário, apenas responsáveis e interessados em bem zelar pela aplicação dos recursos públicos no atendimento do interesse público primário. E mesmo que entendam em atender o interesse público secundário do Estado, esse só é legítimo quando assegura, evidentemente, o interesse público primário. No outro turno, ao contrário do alegado em defesa, não há que se falar na utilização do artigo 54 do Estatuto Processual Federal Administrativo como fundamento para o instituto da prescrição no presente caso, somadas as razões acima expostas, pois inexiste menção ao referido instituto na citada legislação, como na própria Lei 6161 de 2000. Lá não trata nenhum caso de prescrição, lá o que se trata é de decadência. Acontece que, em regra, os institutos da prescrição e da decadência são utilizados, por vezes, de forma equivocada na seara pública. Sobre o tema em específico, quanto a este assunto, no que se refere à prescrição de competência constitucional desta Corte de Contas,
O tribunal tem um precedente, é o processo 13.852 de 2011, que trata de auditoria realizada no município de Fecheiras, cuja publicação no Diário Oficial desta Casa deu-se no dia 12 de dezembro de 2014, aproveitando-se as razões constantes dessa decisão nesses autos que analisamos, quanto à natureza decadencial, inclusive da chamada prescrição administrativa, distinguindo-se das institutos e firmando o entendimento de que os procedimentos processos desenvolvidos no âmbito dos tribunais de contas decorrem de seu poder jurídico, direito potestativo, destinado a buscar a verdade real e também instrumento de apuração ou instrumento para o eventual ressarcimento de dano ao erário. Assim, entendo que não há que se falar aqui em prescrição e decadência, tendo em vista o efetivo exercício do poder potestativo do Tribunal de Contas, quando da verificação dos atos de gestão por meio da realização de auditorias e inspeções, conforme as suas classificações em nosso regimento, cumprindo a missão do artigo 71, inciso 6º, e artigos 36, 97, inciso 4º da Constituição Estadual de 89. Em sendo assim, excelências, em função desse arrazoado, entendo que não assiste razão a esta situação. E essa é a minha contra-argumentação a esta defesa preliminar apresentada pelo gestor. Ultrapassado esta questão, senhor presidente, dos fatos meritórios que nos levaram a determinado juízo de valor, estão os considerados da inexistência do setor de patrimônio na municipalidade. E aqui, como em outras auditorias, os técnicos entenderam que os bens adquiridos, nas palavras dos técnicos, seriam incorporados ao patrimônio no final do exercício, quando da elaboração do balanço patrimonial. Descrevem também que, destacando as despesas com material de consumo no valor de cerca de R$1.800.000, onde não foi possível constatar a entrada desses produtos, porque não existe no município também almoxarifado geral que registre a entrada e saída das mercadorias adquiridas. Quanto a este achado, a este primeiro apontamento, o gestor ele não apresentou nenhuma manifestação. É evidente que isso contraria as disposições dos artigos 94 e 96 da Lei Federal 4.320 de 64, tendo repercussão, inclusive, na contabilização do patrimônio público municipal, uma vez que é elemento primordial de informação na elaboração do balanço patrimonial, assim como na demonstração das variações patrimoniais. Trago também, como em outros julgados, um acordo do TCU, do ministro Augusto Nardes, que esteve aqui no nosso evento, senhor presidente, em que ele diz que o acórdão diz que a realização do inventário físico anual dos bens é tarefa indeclinável do administrador público, que estará sujeito a todas as penalidades previstas em lei no caso de omissão e cujo procedimento pode ser realizado com a participação dos próprios responsáveis pelos setores incumbidos da guarda, adotadas as medidas adequadas de controle e de fiscalização. Também, excelência, um outro ponto é a omissão do registro contábil e também da prestação de contas
e da criação efetiva do Conselho de Administração do regime próprio de previdência daquela municipalidade. Aqui os técnicos levantaram algumas compras, levantaram uma potencial apropriação indébita no valor de R$ 45 mil, onde eles nos informam os descontos previdenciários no valor de R$ 230 mil, eu estou aqui arredondando, evidentemente, e o repasse efetuado ao fundo previdenciário apenas de R$ 185 mil. Aqui, excelências, de acordo com os técnicos, houve uma apropriação indébita por parte da municipalidade ou do gestor que a gere em montante de R$ 45 mil. Foram acostados aos autos a lei da criação do regime próprio, os extratos bancários de abril a dezembro de 2002 e ainda os técnicos ressaltando que, de acordo com a Lei 43, com o artigo 43 da Lei 690, que é de 97, que o referido fundo ele seria regido pelo Conselho de Administração, composto por 7 membros nomeados pelo chefe do Executivo. Porém, nessa fiscalização, até o término, não existia a efetiva instalação deste Conselho. A justificativa do gestor foi o encaminhamento do certificado de regularidade previdenciária emitida em 2010, alegando a total regularidade do órgão previdenciário municipal. Aqui, assim, infelizmente, pela falta de documentação nos autos, não tivemos como confirmar os valores descontados, nem os valores que foram repassados ao regime próprio. Embora aqui está claro que não houve nenhuma estruturação contábil referente ao regime próprio, muito menos sua prestação de contas, como também não houve a efetiva criação ou instalação do Conselho de Administração do regime próprio. Então, em razão disso, também é matéria que eu entendo de suma importância e que nos levou a ter como elemento aqui a sopesar no julgamento dessas contas. Ainda mais se considerarmos que as situações aqui postas, que o regime previdenciário, inclusive por dispositivo legal, ele tem que ter uma contabilidade própria e apartada. Repetindo, não teve contabilidade, não teve prestação de contas e nem foi instituído o Conselho Administrativo, que é o órgão principal que gere o fundo. É até a dúvida como é que esse fundo foi gerido, pelo menos neste exercício, sem a efetiva criação desse fundo. Também, excelência, encontramos contratações diretas em desacordo com o Estatuto Licitatório Nacional. Aqui, ao contrário de outros processos em que eu tenha trazido para julgamento, não foi o desacordo com relação à contratação direta relativo a preços, lá do artigos incisos 1º e 2º do artigo 24 da lei, mas aqui, no caso, contratação em regime emergencial sem atender aqueles requisitos e que o gestor também não conseguiu comprovar o estado de urgência, de emergência para essa contratação, apesar de, na sua justificativa, nas suas palavras,
Trata-se de pequenas compras destinadas a diversos órgãos da administração em caráter emergencial, cujos valores individuais não ultrapassam o limite de licitar. Inclusive, na própria defesa, há uma mistura de situações. Os valores constatados, conforme consta no ipsiliteris, o que está descrito em sua defesa, pela equipe técnica, decorre do somatório dessas pequenas compras que foram pagas de uma só vez por ocasião de repasse do FPM, como se observa na data dos empenhos. Complementa que não houve prejuízo ao erário, vez que os produtos foram adquiridos, sendo devidamente empenhados e pagos, não havendo inclusive a intenção de fracionar despesas para fugir da licitação, mas não haver demonstra que a própria defesa confunde conceitos e mistura uma situação com outra. Além disso, foram encontrados, senhor presidente, 39 processos licitatórios, nos quais o gestor, sobre eles, não apresentou nenhuma manifestação. Da análise, fica evidente que essas compras elas foram feitas em evidente contrassenso às disposições legais que tratam a matéria, especialmente pela não caracterização do que está disposto no artigo 26, parágrafo único, inciso 1º, um dos incisos para a caracterização, que é a da situação emergencial ou calamitosa que justificaria a dispensa. Com relação, excelências, a esses 39 processos aqui em que não houve defesa, verificamos que aqui houve fracionamento de despesa, que é o próximo item que também que levamos em conta para termos um juízo de valor a respeito desses atos de gestão. Apesar desses 39, aparentemente, todos ou quase todos estarem abaixo do limite do convite, ao verificarmos os objetos de contratação, verificamos que, de medicamentos, o valor global foi de 357 mil, e à época o limite era 80 mil para convite. Material elétrico, 171 mil. Veículos, 198 mil. Gêneros alimentícios, 114 mil. Então, todos aqui ultrapassado o limite para compra através da modalidade convite. E aqui trago a jurisprudência, que é essa situação de se fugir de um procedimento mais complexo para fazer vários procedimentos menos complexos, fugir da questão até da burocracia ou das amarras, que é um procedimento complexo e com até maior caráter competitivo e com potencial situação de adquirir vantagem, a melhor compra para o município foi olvidado. Aqui também, nessa situação, nos chama a atenção, aqui não temos como saber se o que foi comprado foi fornecido ou não foi fornecido. Então, seria para nós até, acho que uma injustiça, se eu pegasse todos esses valores e levantasse um débito, porque eu não tenho essa convicção que, mesmo com todas essas regularidades, se o bem foi permitido, o serviço prestado, o bem foi fornecido, comprado, assim como o serviço executado, não teria razão de levantar dano, porque a administração pública, a rigor, teria sido beneficiária. Mas tem uma situação que nos chama a atenção. Dentre outras, a que mais chama a atenção é a contratação feita pela municipalidade
com José Irinaldo de Farias Lima, que aqui apenas classifico como pessoa, que tanto pode ser pessoa física como jurídica, mas pelos elementos de levantamento é pessoa jurídica, porque comprou dessa pessoa medicamentos, material de limpeza, material didático, dentre outros objetos. Isso já chamaria a nossa atenção. Nos autos constam documentos que demonstram a participação desta pessoa no convite 2 de 2002, materiais elétricos, cujo CNPJ é o de número tal. Em consulta ao comprovante de inscrição e de situação cadastral do sítio eletrônico da Receita Federal, na Rede Mundial de Computadores, verifica-se que o referido CNPJ refere-se a um escritório de contabilidade, sob o nome fantasia Estecom, com data de abertura em junho de 96. Então, aqui fica patente que esta empresa não poderia ter fornecido outro serviço que não fosse serviços de consultoria, assessoria ou tudo mais contábil. Mas acredito que nunca medicamentos, material de limpeza e material didático. E o valor disso tudo foi de R$ 376.500. Então, aqui eu já vejo um dano ao erário comprovado. Fora isso, excelências, mais um item que consideramos foi a compra indevida de gêneros alimentícios utilizando recursos do Fundef 40%, quando a lei proíbe isso cabalmente. E o valor aqui levantado foi um valor um pouco menor do que esse que eu dei aqui, de 15.800, mas indevido. A legislação proíbe. Então, é algo que também entendo que deva ser computado no dano, independente de ter sido fornecido, porque não há permissão para que faça esse tipo de compra utilizando recursos do Fundef. Outra situação que nos consideramos, foi no envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, assim, não pôde fazer a sua análise de fiscalização prévia, nos prazos em que a lei ou legislação interna estipula. E, por derradeiro, também, outras contratações. Os técnicos, a exemplo, forneceram 3 contratos, mas são várias contratações de locação de veículos. E em todos os contratos há irregularidades. Por exemplo, uma aqui que eu posso vislumbrar, sem ler o processo todo, é a não presença de cláusulas obrigatórias conforme manda a lei do Estatuto Licitatório Nacional, especificamente as cláusulas, aquelas tais como discriminação da rubrica orçamentária por onde vai correr a despesa e assemelhados todos incisos, se não me falha a memória, do artigo 54 da lei. Fora isso, Excelência, o conselheiro Otávio Lessa não gosta muito que eu use este aplicativo, claro que na época não tinha, mas se é uma ferramenta que nós temos à mão, nós fazemos, na mão mesmo, aplicativo no próprio celular, o chamado Cinesp, Cidadão, onde verificamos várias informações, inclusive questões relacionadas a veículos. Aqui, dos vários veículos que foram contratados, não tivemos condições de fazer com os outros, em virtude da numeração à época das placas constituírem as letras, 2 letras com 4 números. E a base do Cinesp não faz esse tipo de análise, mas só a mais moderna, de 3 letras com os 4 números. E ainda assim, dos veículos aqui dados, encontramos algumas contradições. Um veículo de placa MUR
2760, que seria um ônibus Mercedes-Benz, na verdade, é um Ford Escort GLX, cor prata, ano 97 e 98. O veículo KGF 6205, que seria um caminhão GM Chevrolet, na verdade, é um Gol Volkswagen, cor azul e ano 2000/2001. O veículo MMI 8189, que seria um Ford 1100, na verdade, é um outro Ford Escort, cor branca, ano 2004, 2014 e 2015. Na verdade, até chama aqui a atenção a coincidência que em algumas prestações de contas sempre tinha um Ford Escort substituindo um desses veículos maiores. Excelência, em função desses achados, dessas verificações, de algumas defesas apresentadas pelo gestor, eu trago o voto no sentido de que nós julguemos irregular os atos de gestão do senhor prefeito no exercício de 2002, já que levantando um dano em função daqueles objetos materiais prestados pelo escritório de contabilidade, mais as despesas ilegais do Fundef, imputando um débito ao gestor no valor de R$ 392.285,34. Claro, aqui passivo de atualização como os normativos que tratam da matéria. Encaminhar ao ex-prefeito a cópia do acórdão, cientificando já do prazo para apresentação de recurso. E aqui peço a instalação de 2 procedimentos, um para a verificação das outras situações em que há uma possibilidade ainda de outros danos, nos incisos aqui em que não podemos comprovar por falta de documentação, não desconsiderando o relatório técnico do levantamento que fez, mas por comprovação pelo menos amostral, para nós termos o norte. E o segundo, específico, para apurar a suposta apropriação indébita à época, sendo este valor ou não de R$ 45 mil. No mais, retornar o processo ao gabinete do relator e publicizar a decisão para os seus efeitos legais. É como voto, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, tendo em vista as graves irregularidades apontadas pelo relator, o Ministério Público opina pelo julgamento regular das referidas contas. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Rodrigo, contratações, tá? Ok. Inicialmente, gostaria de parabenizar o conselheiro Anselmo pelo voto, mas eu queria saber qual foi a manifestação da Diretoria de Fiscalização Municipal a auditoria, o resultado da auditoria, senhor conselheiro, veio no relatório AFDEFAFON 36 de 2003 e que elencou as seguintes situações: inexistência de setor de patrimônio e de almoxarifado. Inexistência do setor de patrimônio, de almoxarifado, ausência de controle quanto aos materiais de distribuição gratuita, é um dos que eu não tive condições de apurar, porque faltou documentação, a apropriação indébita dos recursos previdenciários, no valor aqui que eu já declinei, cerca de R$ 45 mil, e também pela falta de contabilização, prestação de contas, eu não pude verificar se de fato foi naquele montante, despesas realizadas sem licitação, dentre outras situações relacionadas aos processos licitatórios à época e aquisição de gêneros alimentícios com recursos do Fundef. Ok.
Continua facultada a palavra. Em votação, conselheira... Fernando. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas observações que eu reputo importantes. A primeira delas é com relação à prescrição levantada pelo gestor. Concordo plenamente com o conselheiro Anselmo quando fala que não existe prescrição para julgamento, né? Talvez a gente possa ter a prescrição de alguma pretensão do órgão de controle externo, no caso o Tribunal de Contas, quanto à aplicação de alguma responsabilização. Também afasto a prescrição quanto à tutela ressarcitória levantada pelo conselheiro Anselmo. Eu fiz algumas observações e eu estou acompanhando o relator, forte na ideia da apropriação indébita previdenciária no valor de 45 mil e também quanto às contratações em regime emergencial fora dos casos legais, fracionamento indevido de despesas públicas. Também me chamou muito a atenção a realização de despesa, aquisição de material escolar, gêneros alimentícios, junto ao escritório de contabilidade, né? O conselheiro Anselmo tratou não como um indício de dano ao erário, mas como um dano ao erário. Eu também trato dessa forma, como um dano ao erário, e nesse caso A documentação. tem toda a documentação, né? Da mesma forma, a locação de veículos que não se referem à contraprestação devida no nítido intuito de lesar o patrimônio municipal. Portanto, eu apenas fiquei na dúvida com relação se o conselheiro Anselmo, o relator, ele estaria determinando também a abertura de tomada de contas quanto à ausência de prestação de contas do regime previdenciário próprio daquela municipalidade, porque me parece que aqui, quando a auditoria, ela não foi apenas no ente municipal, ela também extravasou a esfera municipal para ter como foco o ente previdenciário próprio, né? Neste caso, eu entendo que nesses autos nós não poderíamos julgar as contas do gestor daquele fundo previdenciário e deveríamos abrir uma tomada de contas caso entendamos que essa tomada de contas não esteja aplacada pela decadência, né? E me parece que não está. Então, basicamente, são essas as observações que eu gostaria de fazer, senhor presidente, e no mais acompanho o relator, inclusive quanto à imputação de débito. Conselheiro Alberto. Pois, relator, senhor presidente, pedindo apenas vênia ao conselheiro Anselmo para discordar em parte da interpretação que Vossa Excelência deu ao Instituto da Autotutela aplicado aos Tribunais de Contas. Apenas isso. Aprovado. Senhor... Já. Conselheiro Cleide. Passei por você. Então, desculpe, conselheiro Maria. Acompanho o relator. Será que eu fui para lá, fui para cá, terminei, me perdi lá. Desculpe. Acompanho. Eu queria só um minutinho. Pois não, Excelência. Eu queria pedir à conselheira Maria Cleide para assumir aqui, que eu estou com o presidente da AMA e o da UVEAL, para depois daquele encontro, ele quer fazer um plano para como é que a gente trabalhar isso. Eu vou atender ele lá na presidência, por gentileza. Senhor presidente, eu gostaria que ficasse consignado em ata as manifestações do conselheiro Rodrigo e do conselheiro Alberto,
porque como eu fui vencedor, quando sou vencido, nós fazemos observação no voto, mas como não vamos fazer, que conste em ata para qualquer pesquisa ter lá registrado, tá? Inclusive, as assessorias elas anotam qualquer divergência, então é bom que nós tenhamos esse controle, até regularizarmos de fato a publicação verdadeira dos acórdãos. Excelência, do conselheiro Anselmo. No mais, eu tinha outros 2 processos. A minha assessoria me informou que, apesar de ser só adequação textual, não sei o que aconteceu, vou descobrir após a sessão, no processo 4303 de 2004. Nessa aqui, Vossas Excelências acreditam que eu até me homenagear, que é uma inspeção em loco, que tem um resultado diferente, mas não sei o que aconteceu, então estou retirando de pauta. Aliás, eu estou adiando para a próxima sessão, mas estou retirando de pauta o processo 7.999 de 2005, em razão dele ter sido indevidamente incluído na pauta de hoje e seria processo de competência da Câmara. Então, sendo assim, a minha pauta está esgotada para o dia de hoje. Obrigado. Solicitação atendida do conselheiro Anselmo Brito. Agora para relatar o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, trago para relatar o processo TC 4211/2008, que se trata de uma prestação de contas de governo referente ao município de Canapi, exercício financeiro de 2007, cujo responsável é o senhor José Hermes de Lima. Os autos foram submetidos à Diretoria de Fiscalização Municipal, que elaborou o relatório AFO-DEFAFON de número 46/2013, conclusivo pela aprovação das contas de governo. Em seguida, os autos aportaram no gabinete deste relator, razão pela qual foi proferida a decisão simples de número 027/2019, determinando a notificação do senhor Vinícius José Mariano de Lima, prefeito atual do município de Canapi, assim como do senhor José Hermes de Lima, então prefeito e o responsável pelas contas, a fim de que apresentassem justificativas e documentos obrigatórios faltantes. Além disso, para que pudesse exercer o seu direito de defesa quanto aos pontos de irregularidade apresentados pelos órgãos instrutivos desta Corte, quais sejam o não encaminhamento de cópia dos anexos da Lei Orçamentária Anual, a ausência de lei de diretrizes orçamentárias, a ausência de plano plurianual, a ausência de relação de repasses do 12º ao Poder Legislativo Municipal, não encaminhamento do inventário geral analítico de bens móveis e imóveis, ausência dos processos licitatórios, ausência de comprovação do efetivo recebimento do valor correspondente a R$ 433.670,57 a título de devedores diversos, assim como para esclarecer o uso da portaria de número 447/2002 da STN, que vigorou até meados de agosto de 2007, quando foi revogada pela portaria conjunta de número 02 daquele mesmo ano, para que explicasse também o cancelamento de créditos a receber da União e dos Estados, inscritos no balanço patrimonial de 2006, no valor de R$ 471 mil aproximadamente, constante no demonstrativo das variações patrimoniais. No dia 21 de maio de 2019, o atual prefeito apresentou perante este tribunal a justificativa de que não possuiria os documentos da gestão do senhor José Hermes de Lima, pois não ocorrera a transição de governo, apesar de determinação do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas, e que, ao assumir a administração daquele município, se deparou com a total ausência de documentação nos arquivos da municipalidade. O ex-prefeito, por seu turno, apresentou defesa no dia 14 de maio de 2009,
2019, argumentando que, abrem-se aspas, os principais instrumentos de planejamento e de programação, PPA, LDO e LOA, teriam sido enviados ao Tribunal de Contas, ao passo que não há qualquer menção no relatório da DEFAFON de que não houve a entrega ou até mesmo se houve a verificação junto ao setor de protocolo de que, de fato, os referidos instrumentos não foram entregues pelo ex-gestor. Assim sendo, encaminhou novamente a cópia do orçamento programa, no caso a lei orçamentária anual. Como item 2, o gestor argumentou que o município de Canapi não possuía, até aquela ocasião, nenhum sistema eficaz de controle de inventários de bens. Argumentou também, quanto ao item 3, que ficou impossibilitado de encaminhar a relação dos processos licitatórios devido ao fato do ex-gestor não possuir acesso livre às dependências da Prefeitura. E, por fim, argumentou que o reconhecimento do direito a receber, na verdade, foi registrado com base na portaria conjunta da STN de número 02/2007, que aprovou o 4º Manual de Procedimentos das Receitas Públicas. Eu registro, por final, que o processo não tramitou nem pela auditoria, nem pelo Ministério Público de Contas, tendo em vista que se trata de balanço geral anterior ao exercício financeiro de 2010. Senhora Presidente, este é o relatório. Com a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público tem acesso aos autos, portanto, não posso opinar. Palavra para o conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, dentro da linha de análise que nós fazemos, nós verificamos que o gestor encaminhou, através do seu balanço geral, todos os documentos obrigatórios previstos na Resolução Normativa número 002/2003, porém deixou de encaminhar documentos complementares abaixo relacionados, que foram o Inventário Geral de Bens e Valores da Prefeitura, assim como a relação dos processos licitatórios ocorridos no ano de 2007. Em seguida, fizemos a análise dos instrumentos de planejamento e de programação e verificamos que foi encaminhada tão somente a LOA. Quanto ao PPA e a LDO, o ex-gestor esclareceu que tais relatórios foram enviados ao Tribunal de Contas, ao passo que não há qualquer relatório ou qualquer menção no relatório da diretoria. Contudo, o ex-gestor não comprovou o envio a este Tribunal de Contas dos referidos documentos de planejamento e de programação orçamentárias. Já o atual gestor justificou que, ao assumir a administração, se deparou com total ausência de documentação, assim como esclareceu que foram tomadas as medidas legais possíveis para a responsabilização dos ex-gestores. Quanto à LOA, verificamos que esta foi veiculada por meio da Lei Municipal de número 32/2006, a qual estimou as receitas e fixou as despesas em R$ 20.727.000, sendo que R$ 16.558.000 foram consignados para o orçamento fiscal e R$ 4.168.000 para o orçamento da Seguridade Social. A LOA também autorizou, em seu artigo 5º, a abertura de créditos suplementares em até 40% do orçamento previsto para o ano de 2007, assim como no artigo 6º, previu o remanejamento de uma estrutura programática para outra. E nós destacamos que o artigo 6º da LOA contraria de forma direta o parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal e o parágrafo 8º do artigo 176 da Constituição do Estado de Alagoas, que consagram o princípio da exclusividade do orçamento, no sentido de que este não deve conter dispositivos estranhos à previsão de receitas e de despesas.
Em seguida, passamos à análise orçamentária, financeira e patrimonial, um momento no qual constatamos que durante o exercício financeiro de 2007, o município de Camapi Obrigada. executou receitas e despesas, respectivamente na ordem de R$ 15.433.000 e R$ 15.164.000, o que revela, em princípio, um descompasso no planejamento orçamentário, posto que, de acordo com a LOA, para o período havia sido estimado, tanto para receitas quanto para despesas, o valor correspondente a R$ 20.727.000. O demonstrativo aponta ainda ter ocorrido um resultado superavitário na execução orçamentária, no valor de R$ 268.000. Quanto à autorização para alteração do orçamento, a análise verificou que houve abertura de créditos suplementares por meio de decretos do Poder Executivo no montante de R$ 7.244.000, valor este que representa aproximadamente 35% da receita que veio a ser escriturada para o ano, abaixo, portanto, do patamar de 40% previsto na LOA. Quanto ao balanço financeiro, constatamos que as receitas orçamentárias foram fixadas em R$ 15.433.000, as despesas orçamentárias em 15 milhões, melhor dizendo, foram executadas em R$ 15.433.000 e as despesas orçamentárias em R$ 15.164.000, que as receitas extra-orçamentárias foram de R$ 3.794.000 e as despesas extra-orçamentárias de R$ 3.189.000, que os saldos de caixa do exercício de 2006 foram de R$ 627.000 e foram transferidos para o exercício financeiro subsequente a quantia de R$ 1.545.000. Ao analisar o demonstrativo de variação patrimonial, foi possível perceber que houve um déficit patrimonial de R$ 66.572. O demonstrativo da dívida fundada aponta que o endividamento do município aumentou em cerca de 380%, em razão do reconhecimento de precatórios no valor de R$ 984.000, e que a dívida flutuante ao final de 2007 atingiu um montante de R$ 1.670.000, este representado por restos a pagar processados no montante de R$ 942.000 e por consignações de R$ 728.000. Em seguida, passamos à análise dos limites constitucionais em educação, saúde e aplicação do Fundeb. E quanto à educação, ficou apurado que o município aplicou o correspondente a 31%, cumprindo, portanto, o que determina a Constituição Federal de 1988. Destacamos que consideramos como despesas com educação um montante de R$ 871.060, no qual foi escriturado na rubrica 12.361, a 3661, denominada de manutenção das ações da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, por entendermos que são despesas realizadas com atividade e meios necessárias ao funcionamento do sistema de ensino, conforme disciplina o inciso 5º do artigo 70 da Lei 9394/96. Analisamos o Fundeb e constatamos que a municipalidade aplicou percentual de 61% no pagamento de profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública municipal.
e que também aplicou um total de 108% no respectivo exercício financeiro